O texto que nós vamos ler, na verdade são mais de um, mas o nosso texto básico é Mateus 6:33. Se o Fernando colocar para a gente, fica até mais fácil. Vamos ler juntos? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Eu fiz uma lista de textos ali, vamos começar agora por João 16:33. Olha só o que Jesus diz para a gente, vamos juntos? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. 6:28, apenas o primeiro ponto dele, a primeira parte. Por que vocês se preocupam com roupas? Olha só. Vamos só essa parte. Juntos? Por que vocês se preocupam com roupas? E aí, o Mateus 6:34, um outro texto que eu quero compartilhar nessa noite. Juntos, vamos lá? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, eu quero conversar um pouquinho nessa noite com você sobre preocupação. Parece que às vezes a gente tem necessidade de se preocupar com alguma coisa. Você já viu pessoas assim? Que se preocupa com tudo? Até com o que não precisa preocupar, que já está tudo certinho, ele ainda se preocupa? Será que não está faltando nada? E geralmente, queridos, preocupação é pagar juros adiantados. E preocupação, está provado que pelo menos 70% do que você está preocupado para amanhã não vai acontecer. É coisa da sua cabeça. Início de ano, muitos objetivos, algumas metas que você traçou. Esse ano, esse problema eu resolvo. E assim você vai criando todos os seus propósitos. Eu gosto de dizer que todo início de ano é uma nova jornada. Ela é uma nova caminhada. Agora, como qualquer jornada, qualquer caminhada, gente, o interessante não é começar bem a caminhada, é terminar bem, é conseguir terminar e bem. Não adianta você sair correndo que nem um louco, esbaforido ali, daqui a pouco você já cai com um infartado no meio do, nem correu 1 quilômetro, já foi. Já está, de repente ele está correndo aquele asfalto tudo feio, preto, mal pintado, e daqui a pouco ele está começando a ver ruas de ouro. Ele já foi para a glória. Não. Começar a vida, vamos precisar entender que nós podemos começar e terminar bem este ano, independente do que tenha para acontecer. Sabe por quê? Porque aquele que me ama e que te ama é dono de tudo. Isso é confiança, isso é fé. Um dos obstáculos que eu vejo que é muito difícil, que nos atrapalha bastante, é preocupação, ansiedade. Como esse negócio judia da gente, e adoece a gente até. Mas como viver, pastor, nesse mundo de cabeça para baixo, despreocupado? Lembrando que ser despreocupado não quer dizer aquele camarada alheio a tudo que acontece à sua volta. Então, ele só é despreocupado, no sentido de que ele não vai perder noite de sono por causa de algumas coisas do futuro. Nós vimos ali em Mateus 6:28, quando Jesus diz assim: por que andais, no meu texto é solícito, é um português mais clássico, mas é a mesma coisa que ansioso e preocupado. Por que vocês se preocupam com roupas? Quando a gente coloca roupas, estamos pensando em quê? Em coisas materiais. Coisas materiais. A palavra roupa aqui, ela representa para a gente todo tipo de situações materiais de que eu e você precisamos para viver o dia a dia. Então Jesus está dizendo assim: por que você se preocupa tanto com essas coisas materiais?
A ansiedade, a preocupação, ela judia tanto da gente, que tem lá no Salmos 45, no 43, versículo 5, nós vemos o salmista brigando com ele mesmo. Olha que coisa de maluco, não é? Ele falando com ele mesmo, ele diz assim, ele devia estar muito perturbado aquele dia, que ele diz assim: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? É como se ele desse um sossego na sua ansiedade, dizendo: espera aí, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Querido, muitas vezes nós temos que falar com a gente mesmo, e dar uma segurada nos nossos sentimentos. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e daí você fica pensando, mas por que eu estou, daí você fica angustiado, já fica ansioso, daí começa a viajar, né? Começa, quando eu era adolescente, existia uma frase que era viajar na maionese, mas eu acho que isso é muito antigo, eu acho que hoje o tempo é outro. Mas é aquela coisa, você fica viajando com coisas, você fica alucinado, delirando quase, com coisas que você acha que vai acontecer. O salmista estava nesse momento, apertado, angustiado, de repente ele diz: espera aí, que negócio que é esse? Por que eu estou tão perturbado assim? Ele falando com ele mesmo, né? Aí ele diz: não, espera aí, vamos parar com isso. Eu confio em Deus. Gente, nós precisamos ter momentos de lucidez quando a gente começa a ficar ansioso, quando a ansiedade ou a preocupação começa a dominar a gente, porque senão a gente faz besteira. Então a gente precisa pensar sobre isso. Quando nós lemos ali João 16:33, Jesus está dizendo o seguinte: olha, não vai ser novidade para vocês, aflições, preocupações vocês vão ter, sempre terão. Porque ninguém pensa como você, e se o mundo inteiro pensasse como você, por exemplo, se o mundo inteiro pensasse como eu acho que esse mundo já tinha acabado. Ainda bem que tem pessoas que pensam diferente de mim, e me ajudam muitas vezes a pensar diferente também. O que destrói a gente é que a gente fica muito fechado no nosso jeitão de acreditar as coisas têm que ser do meu jeito. Não tem que ser do teu jeito, não tem que ser do meu jeito, não tem que ser jeito de ninguém, tem que ser do jeito de Deus. E enquanto eu ficar teimando com Deus que tem que ser do meu jeito, eu não vou avançar, eu vou ficar preocupado, ou eu vou deixar a coisa andar. Não tem jeito mesmo, deixa para lá. Isso é falta de fé. Então a gente precisa pensar diferente. A gente pode dar nomes bonitos para a ansiedade, como aflição, fardo, a cruz que eu tenho que carregar. Já ouviram essas frases, né? Jesus fala sobre isso, em contexto diferente. Agora eu quero dizer para você uma coisa, queridos. Cuidado. Preocupação em excesso. Eu estou falando daquela preocupação que te tira o sono, aquela preocupação que te faz chorar, aquela preocupação que te põe na defensiva com todo mundo, aquela preocupação que você acha que se você não fizer, o mundo vai acabar para você. Cuidado, que essa preocupação, ela tem um nome diferente na visão de Deus: pecado. Sabe por quê? Falta de fé naquele Deus que você crê. Agora nós entramos numa coisa, agora é um pouquinho mais apertado. Uma coisa é eu me preocupar, mas não perder noite de sono, não ganhar uma úlcera nervosa, não ficar irritado, porque geralmente, você já observou, quando a pessoa está muito preocupada, ela fica irritada com todo mundo? E tem uns que são tão grossos, que quando você fala: meu irmão, você está preocupado? Me deixa. Olha, já pecou, né? Ofendeu o irmão. Então cuidado, que a preocupação em excesso, ela te leva a pecar, e ela está demonstrando que você não confia tanto nesse Deus como você diz que confia. Não quer dizer também que eu sei que Deus é poderoso, então você vai ficar em frente o ligeirinho ali, o expressão ali, e fala assim: eu sou um super crente, você vai virar uma chapinha, ele vai passar por cima. Eu estou falando aqui de uma fé nas promessas do Senhor, de uma fé naquilo que Deus falou para você. Queridos, pensando rapidamente, eu não gosto muito de usar esse negócio de lógica, porque a palavra do Senhor é fé, não tem nada de lógica, não é uma palavra motivacional. A palavra do Senhor é poder para quem crê. Mas se a gente fosse pensar bem, se você tem condição
você tem coragem de confiar a tua alma para Jesus, para você não passar a eternidade no inferno e no céu, você acredita nisso e entregou sua vida para Jesus, porque você então, o mais difícil para ser feito, aconteceu. Você é salvo em Jesus, porque você creu nele. Agora, por que as outras coisas você tem que fazer sozinho? Por que não depender do cuidado de Jesus para a tua vida? Queridos, quando eu digo que a preocupação em excesso se torna pecado, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você tira a fé que você tem no Deus que pode todas as coisas e que atribui a você que você acha que só você pode fazer. Tem coisas que você não vai fazer, só Deus faz, mas tem coisas que você consegue fazer. Então aqui o nosso equilíbrio é isso, é que nem o pessoal fica falando, né? Cada um dá um jeito de dar um nome para aquele blasfêmia do Espírito Santo lá, que é o pecado que você não tem perdão. Mas o que é blasfêmia para o Espírito Santo? Tem gente que escreveu até livros sobre isso. Blasfêmias contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás o que foi Deus que fez. Foi Deus que curou e alguém fala que foi Satanás. Ou que foi uma imagem, sei lá o que fez isso. É só Deus que cura. Então isso é blasfêmia do Espírito Santo. Abri esse parênteses só para dizer que muitas vezes nós vivemos uma vida cristã e nós nos preocupamos demais e acreditamos que só nós podemos resolver aquilo. Mas o problema é que às vezes você trabalha demais para acumular renda, seja lá o que for, daqui a pouco você fica doente, fica 3 meses aí parado. Já parou para pensar nisso? Qual foi a vantagem de tudo isso? Hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, aliás, evite de faltar à Escola Bíblica Dominical de manhã, que o negócio aqui está pegando fogo. Estamos falando sobre comportamento de crente, não estamos falando de religioso, não. Mas estou falando de comportamento de crente, porque tem muitas pessoas que têm uma vida religiosa e não um comportamento cristão com a base na palavra do Senhor. E não nas filosofias humanas que são criadas por aí. Olha, venha, você vai gostar do negócio. Sua vida vai ser transformada. E hoje de manhã eu estava falando exatamente o seguinte: tem muitas pessoas que falam que é super espiritual, mas não cuida do templo do Espírito Santo, né? Não cuida do seu esqueleto. Está pecando. Sério, mano? Claro. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, cuida de ti mesmo, viu? Em todos os aspectos. Eu estou falando isso hoje com muita autoridade, sabe por quê? Porque eu resolvi que eu estou comendo salada e fruta. Então ninguém pode falar, mas o pastor não se cuida tanto que ele não come salada e fruta. Não, eu estou comendo, por isso que eu estou falando agora, que tem que fazer. Acabou. Queridos, como a gente vai falar desse amor, desse Deus maravilhoso que eu e você cremos, se algumas coisas básicas da nossa vida a gente não cuida? E a gente desobedece o nosso Senhor. Uma coisa simples, né? Mas é verdade. Então, quando nós falamos aqui, voltando para o nosso texto, quando Jesus diz para a gente, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o que Jesus está dizendo para você e para mim é o seguinte: tenha esperança em todo tipo de situação que te aparecer. Não desanime. Não perca a fé. Viva o dia de hoje com alegria. Tudo isso só nessa frase. Juntando um pouquinho do grego, a gente consegue juntar tudo isso. Ter bom ânimo em Cristo significa ter esperança que Deus vai resolver, significa que eu não vou desanimar, eu não vou enfraquecer a minha fé, eu vou continuar firme no Senhor, perseverante, e vou viver a minha vida com alegria. Posso estar na maior dificuldade, mas eu sei que Jesus está comigo. Isso é que é importante, gente. Já falei várias vezes aqui, o problema não é o deserto que você anda, a questão aqui é quem está te acompanhando nesse deserto, é esse que é o detalhe. E Jesus está sempre conosco. A gente pode talvez não perceber a sua presença com a gente, mas Ele está com a gente. E talvez o que está da nossa parte é saber de que maneira estamos vivendo para esse Jesus no dia de hoje. Então, vamos ver com Jesus algumas orientações que ele nos dá nesse texto tão bonito, tão gostoso de Mateus 36, 33 e 34. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer, antes do texto, você precisa identificar por que você é preocupado demais. Por que você é ansioso demais?
Na minha família, eu tenho um histórico bem interessante da parte do meu pai. O papai, quando ele veio de Minas para cá na década de 50, o negócio foi arrochado para ele aqui para o interior. Foi complicado. Ele passou algumas dificuldades financeiras, é lógico, veio com um par de botina, foi o que ele me contou, e um cobertorzinho daqueles corta-febre ainda, era só o que ele tinha, a roupa do corpo, e veio para cá, com 19 para 20 anos. E uma coisa que o papai tinha medo, era de ficar sem um dinheirinho na gibeira, no bolso. E com isso ele guardava dinheiro, mas ele era econômico demais até, era muito seguro, preocupado demais com o futuro. Uma coisa é você planejar o teu futuro, outra coisa é você ficar escravo do teu futuro e se preocupar em acumular renda para não te faltar nada no futuro. E era interessante que o papai ele tinha medo de passar por aquilo de novo. Então eu quero dizer para vocês que às vezes, uma das preocupações nossas, porque às vezes a gente passou por tantas privações no passado, que agora a gente não quer passar de novo. Então a gente começa, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e você fica escravo desse medo. Será que para eu não passar pelo que eu passei no passado, acabo ficando escravo, e eu fico preocupado, e eu fico ansioso. Então essa é uma das questões. Outra coisa que preocupa muito a gente, principalmente as pessoas que são preocupadas demais com o que as pessoas vão dizer de você. E isso é terrível, porque a gente se escraviza. Essa é outra preocupação complicada, porque às vezes a gente na empolgação, talvez você já cometeu isso, você está conversando com os amigos, de repente você fala uma coisa que não tem nada a ver, aí quando você vem para casa, cai a ficha, nossa, mas eu falei um negócio ali, hein? Puxa, será que eu não ofendi alguém? Aí no outro dia que você vai pensar sobre o que você falou, aí você fica se martirizando. Nossa, mas o que vão pensar de mim se eles não entenderam direito o que eu disse? Meu querido, o que aconteceu ontem não tem como você resolver mais. Salvo se você ofender uma pessoa, você pode ir lá e pedir perdão para ela. Aliás, tem que ir. O cristão tem que ir. O incrédulo não, ele não está nem aí. Mas o cristão tem porque ele tem um compromisso com Jesus, não é com as pessoas não, com Jesus. Então muitas vezes a gente fica preocupado com o ontem. Queridos, o ontem não vai voltar. Então se você ficar preocupado demais com isso, ele vai te desgastar. Uma coisa que não tem mais o que fazer. O que você pode fazer então é o quê? Deus, o ontem pertence para o Senhor. Assim como hoje ou amanhã. Me ajuda nisso aí, Senhor. Que eles não me compreendam mal. É uma oração assim, peça para Jesus te ajudar. Você não falou com maldade, mas escapou. Aquelas gafes, né, que o pessoal fala aí, né? Às vezes acontece. Mas se martirizar e ficar, ai meu Deus, que vão pensar de mim? Gente, nós temos que tomar cuidado para não ficar escravo de imagem, preocupado com o que os outros vão dizer. Uma vez um rapaz falou para mim no seminário, eu já era pastor, já aqui até, falou assim, pastor, mas olha como esse povo está, eu estou preocupado porque o pessoal falou isso, falou aquilo outro de mim aqui no seminário, isso não é verdade. Aí eu falei, quem falou? Fulano e Cicrano. Falei, ok. Quantas vezes eles te levaram, eles te compraram 1 litro de leite na tua casa? Nunca. Por que você está preocupado com eles? Porque uma pessoa que está preocupada com a gente, cuida da gente. Se não está cuidando de você, presta atenção, você está preocupando com as pessoas que não tem nada a ver. E Jesus é que vai te justificar diante disso. Então, não perca muito seu tempo preocupado com o que as pessoas vão pensar. Ande na linha por Jesus. Mas não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você, porque sempre vai ter alguém para falar. Sabe por quê? Porque o diabo já é acusador mesmo. Então ele já é acusador, ele sempre vai levantar alguém para falar alguma coisa para tirar o teu sossego, não deixa isso acontecer, mas isso acaba criando uma preocupação da gente ficar sempre vivendo na defensiva, a gente acaba se tornando escravo. E aí outro detalhe, o amanhã, meus queridos, o amanhã vai acontecer, talvez, Jesus pode voltar hoje, glória, aí ninguém mais se preocupa com mais nada nessa vida, mas o amanhã pertence a Deus, não pertence a você. O que está pertencendo para mim? O hoje. O que pertence para mim é o hoje. E se eu tenho que ter uma única preocupação no dia de hoje, sabe qual que deve ser? Está lá em Mateus 6, versículo
33, buscar primeiro o reino de Deus e justiça, e a sua justiça. Quer se preocupar com uma coisa? Se preocupe em estar fazendo a vontade de Deus no dia de hoje. Não é para o dia de amanhã, tá? No dia de hoje. Como que você está vivendo? Como que você está fazendo as coisas? Como que você está pensando sobre as outras pessoas? Como que você está falando de alguém para outra pessoa? Às vezes, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala da presença de Deus, a gente fala de tanta coisa, mas a gente fala da vida dos outros. A gente vive fofocando espiritualmente. Se você tem que se preocupar com alguma coisa no dia de hoje, que é a única coisa que te pertence ao dia de hoje, se preocupe em buscar a vontade de Deus para a tua vida. Se preocupe em colocar diante de Deus tudo que você vai fazer. Se preocupe em consagrar ao Senhor. Senhor, eu vou pegar o ônibus agora, eu vou trabalhar, eu sei que eu estou na tua presença, me ajuda a fazer isso. Sabe como que você consegue isso? Você consegue isso quando você começa a tirar tempo para falar com Jesus. Como que nós podemos lidar com essa ansiedade ou com essa preocupação? A primeira coisa já está ali no texto de 6,33, buscai. Essa palavra buscar, essa palavra nos leva a dizer o seguinte: coloque primeiro no teu dia de hoje, no início, na hora que você acordou, primeira coisa, dobre o seu joelho e diz: Senhor, como o Senhor quer que eu viva o dia de hoje para a tua glória, não para a minha glória. Porque se eu for viver com a minha glória, eu vou entrar na defensiva de novo, eu vou ficar preocupado com um monte de coisa. Não, Senhor, eu quero glorificar ao Senhor no dia de hoje. Como é que eu vou fazer? Como que eu faço isso? Me ajuda. É você colocar como um propósito, a sua intenção é viver o dia de hoje do jeito que Deus quer. Pastor, mas como que eu vou descobrir como Deus quer que eu viva? Rapidamente, duas coisas eu sei que já vai te ajudar bastante. Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas. E segundo, ame ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos já ajudam. Você já começou bem o dia. Não precisa lá pegar um livro e fazer um monte de estudo. Não, começa obedecendo esses dois mandamentos. A pergunta que fica para a gente é: Deus, como eu posso amar o meu próximo como a ti mesmo? Como eu posso, diante de tantas situações que vai me acontecer nesse dia, me ajuda a buscar primeiro o teu reino, me ajuda a priorizar o teu nome? Porque, queridos, nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Às vezes a gente pode não perceber, mas estamos. É que nem uma historinha que eu contei uma vez, que foi até real, né? Na igreja tinha um garotinho, ele era muito esperto, não era sapeca não, e nem era terrível não, ele era uma bênção, porque ele fazia os outros ter paciência, treinava a paciência de todos os membros na igreja, ele treinava, porque todo mundo tinha que, ele era muito louquinho, mas a mãe dele sempre fazia assim para ele: estamos na casa do Senhor. Aí ele ficava: o papai do céu está aqui com a gente hoje. Beleza, e ele antenou. Na igreja, então, ele não gritava mais. Eu até achei, ele não anda doente, não anda não, aqui, nós tivemos uma conversinha. Então tá bom, ok. Em casa, daí no domingo à noite, ele escutou, ele pegou no ar. Criança, a gente tem que ficar esperto com o que a gente fala. Ele ouviu o pastor Ismael falando que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, não é só aqui no templo da igreja. Ele só pegou essa parte. Chegou em casa, ele fez uma bagunça, a mãe dele gritou com ele, soltou uma palavra que não foi glória a Deus. Aí ele disse: mãe, o pastor disse que Deus está em todos os lugares, se lá na igreja não pode gritar, por que aqui a senhora pode gritar se Deus está aqui com a gente? Ele foi mais esperto do que a mãe. Meus queridos, onde quer que eu esteja, eu estou na presença de Deus. Os meus pensamentos, que eu não sei o que você está pensando, Deus sabe. E às vezes você está ali em pensamento pecando, e por isso a tua vida está andando que nem caranguejo, para trás, porque você pensa pecado, e se não se cuidar, você acaba falando para os outros. Então a gente precisa entender que nós estamos na presença de Deus em todos os lugares, e que muitas vezes nós não o honramos, nós não o respeitamos,
Porque a gente não se prende na verdade do Evangelho, que a palavra de Deus diz no Salmo 139, que Deus está em todos os lugares. Que Deus é onisciente, Ele sabe o que eu e você pensamos. Você pode talvez não expressar o pecado, mas na sua cabeça está pecando. Uma vez eu vi um irmão pregar e falar que a gente não peca em pensamento. É porque ele não leu Mateus direito, porque se ele for ler o Sermão do Monte, ele vai entender que não é bem isso que ele tinha, não. Então, quer viver melhor, gente? Quer ficar livre desse trem do tal de preocupação, de ansiedade? Estou dizendo da preocupação, da ansiedade que domina, tá? Porque preocupação você sempre vai ter, mas deixar aquilo entrar dentro de você e te dominar, isso não. Se preocupe em buscar o reino de Deus na sua vida. Busque primeiro o governo do Senhor na tua vida. Tem muitas pessoas que sabem que Deus existe. Tem muitas pessoas que sabem que Deus é bom, que Deus é amoroso, mas não se submetem ao seu governo. Por isso não obedecem a Jesus. Por isso não, para eles, os preceitos de Jesus só tem valor para eles se ele for beneficiado. Só. Uma vez aconteceu uma coisa bem interessante. O marido não era crente, a esposa era. Mas a esposa era um pouco irritadinha às vezes. Tem crente irritadinho, tem? Né? Eu já fui um, né? Então é fácil. O marido não é crente, mas a esposa era. Mas teve um dia em casa que eu não sei, ela me relatou isso. A confusão foi tão grande, mas tão grande, que ela ficou irritada de ele, tirou ela do sério, diz ela. Aí quando ela deu uma palavra dura para ele, sabe o que o camarada disse? Ele resolveu obedecer a Bíblia e falou assim, mas a palavra de Deus diz que não pode fazer isso. Ele lembrava até do texto, não se põe o sol sobre a tua ira. Então as pessoas que não estão debaixo do governo de Deus, usam a palavra de Deus apenas para se beneficiar. E ela ficou tão mal com aquilo, que ela falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu acho que eu não sou convertida. Eu falei, por quê? Quando ela me contou isso, eu disse, olha, o que eu faço então com Moisés, que bateu na pedra com raiva? O que eu vou fazer com Davi, que às vezes ele ficava nervosinho? E Pedro então, que arrancou o pescoço? Como é que eu vou lidar com isso? Aí eu disse para ela, você precisa administrar isso. Administrar nossa ira, administrar nosso temperamento, pelo poder do Espírito Santo, é honrar a Deus. Então buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tem que ser a prioridade para mim e para você. Naquela hora que você cruzou o sinal vermelho, mas você olhou para lá, nossa, ufa, nem um policial à vista, nem um radarzinho à vista, ufa, você já pecou. Porque se você podia ter parado no sinal vermelho e cruzou, você infringiu a lei, foi criminoso. Eita, credo em cruz, Agora, o triste de tudo isso é a maneira como alguns crentes tratam a presença de Deus com tanta banalidade. Cruzou o sinal vermelho, ele devia se preocupar em encostar o carro e orar e falar, Jesus, me perdoe porque eu pequei. Mas não, ele se preocupou, ufa, nem um policial. E radar, nem um radar. Ufa, livrei de uma multa. E com Jesus faz o quê? Aquele que morreu na cruz por ele? Queridos, vida cristã é algo muito importante, é viver seriamente. E quando nós não damos valores a essas pequenas coisas que atormentam a vida da gente, a gente está desrespeitando a Deus. Quando nós fazemos mau juízo de alguma pessoa, nós não estamos nem julgando, só fazendo mau juízo. Mau juízo é mais ou menos assim, alguém uma vez te ofendeu tanto no passado, que quando você está num lugar assim, você vê uma pessoa assim, a fisionomia era semelhante àquela pessoa que te ofendeu, você diz, já conheço esse traste, quero distância. Fez mau juízo da pessoa sem conhecer, às vezes a pessoa é tão boa, tão querida, só teve a infelicidade de não cair na tua graça. Queridos, viver a vida cristã, você quer viver um ano de 2024 maravilhoso, que até quando dá fratura exposta, você ainda glorifica a Deus? Credo, pastor, começa a buscar Jesus, dá prioridade para Jesus na tua vida, tá? Porque você pode ganhar muito dinheiro esse ano, e você pode perder tudo num dia. Você deixar de servir a Jesus para fazer um monte de coisa,
coisas materiais, cuidado, se você não estiver na direção de Deus, você não vai acabar bem essa história. Ô pastor, isso aí é uma maldição do púlpito? Não, isso é a pura verdade. Porque se eu creio que Deus é o dono do ouro e da prata, eu creio que Ele me ama, se eu fizer de acordo com a vontade dEle, vencerei qualquer obstáculo. Está aqui o segredo. Então eu posso vencer sim, esses obstáculos dessa maneira. Buscar o seu governo, isso é muito importante. Agora, quando a pessoa não está debaixo do governo, porque também tem crentes que creem em Deus, mas é desobediente, acontece essas coisas. Só que quando ele desobedece, tem custo. A vida não anda. Ele pode estar andando numa aeronave de 50 milhões de reais, e mesmo assim Deus não está se alegrando. Ele pode estar trazendo a sua oferta no altar e achando que está tudo bem, mas Jesus lá do seu trono de graça diz: estou intercedendo por você, rapaz, mas eu conheço teu coração. Só nós dois se entendemos. Gente, é muito sério. Essa semana tivemos uma reunião com os jovens que vão fazer o retiro em março, e a gente estava procurando um tema, e eu lembrei de um tema que foi muito marcante na minha vida quanto adolescente. O tema era Levando Deus a Sério, 1986. Aquele retiro mudou a minha vida, porque ele me fez ver que eu tinha muito para aprender. A bênção é que ainda vou ter muito para aprender, né? A bênção é essa. Mas está um pouquinho melhor do que aquela época em 86. Um pouquinho coisa, meio do meio por cento, mas eu tenho. Quer mudar essa realidade da tua vida? Começa a priorizar a vontade de Deus. Começa a dar mais tempo para Jesus. Para você viver despreocupado, confiando no Deus Todo-Poderoso, começa a dar prioridade para Ele. Começa a pedir para Ele te ajudar a revelar para você quais são os hábitos que para o mundo são bons hábitos, mas para Jesus são maus hábitos. Peça para Jesus mudar isso. Jesus, me liberta, que eu estou com uns hábitos aqui que é meio complicadinho. Preciso que o Senhor me ajude a mudar, porque eu sozinho não aguento fazer isso. Isso é dar prioridade para Jesus. Buscar o reino de Deus e sua justiça é reconhecer Deus como Rei em seu coração e na sua vida. E sabe que tem uma coisa muito interessante, que quando a gente descobre isso, quando a gente reconhece Deus como dono do meu coração e da minha vida, não quer dizer que eu vou ser um cara sem pecado, um santarrão, mas eu me preocupo em fazer o melhor para a glória dEle. Eu fico tão empolgado com isso, que eu não consigo ficar calado, eu tenho que falar para alguém, buscar Jesus como seu Salvador pessoal. Eu não consigo ficar inerte, porque é tão bom esse Jesus, que eu preciso falar para alguém que precisa. Atendi uma pessoa essa semana, que é de um outro bairro. Ela já tinha aparecido aqui uma vez, na quarta-feira ela veio de novo, conversei com ela, ajudamos ela em nome da igreja, ajudamos ela no que ela precisava, mas eu disse para ela: olha, quanto tempo faz que você já veio aqui? Acho que uns 2, 3 meses. Pois é, naqueles 2, 3 meses, Deus já estava te dando sinal que Ele não estava gostando do teu comportamento. Agora você está quase sem onde morar, e você não mudou seu comportamento. Porque se você mudasse, você não estava aqui hoje para fazer isso. Precisando de ajuda, estava aqui para agradecer. Isso é sério. E ela: pastor, foi tão interessante que ela falou assim: pastor, nessas partes eu tenho que melhorar, né? Eu falei assim: com certeza. Porque quando você passa por dificuldade, Deus permite, porque o diabo não pode colocar nada, nem um grãozinho de areia na sua vida, sem a permissão de Deus. E se Deus permite? É porque Ele está querendo te mostrar algo que você não está enxergando. Ele quer te dar uma chacoalhada, Ele quer dizer para você: você tem que melhorar. Já mostrei de tudo, e você não acreditou? Então agora eu vou ter que tomar, por tanto que eu te amo, eu vou ter que tomar medidas diferentes. É por isso que a gente não consegue ficar sem falar desse conforto que é crer em Jesus como seu Salvador, ter Jesus como seu Salvador pessoal.
porque é Ele que é um bálsamo sobre as nossas vidas, e mais ninguém. Como isso é importante. Eu posso viver neste mundo, mas eu confio em Deus. A evidência de que eu e você reconhecemos, que o crente reconhece Deus como Rei em seu coração e na sua vida, ela é expressa pela maneira como você obedece a Deus, pela preocupação que você tem no que você está pensando, pela maneira como você trata as pessoas, até aqueles que você não gosta. Porque às vezes tem isso, às vezes tem crente que não gosta de outro crente, não, é verdade isso. Isso acontece muito. Né? Aconteceu tanto comigo, acontece tanto comigo ainda hoje, então, infelizmente. Agora, quando alguém chega para mim e fala, não gosto de você, eu falo assim, então você entra na fila, filho, que tem bastante gente aí. O que eu fiz de errado, não sei, mas está aí. Queridos, quando eu tenho o governo de Deus na minha vida, eu me preocupo com tudo que eu faço, com tudo que eu falo, com tudo que eu penso. Eu me preocupo quando eu vou falar de alguém. Aí quando eu digo preocupo quando eu vou falar de alguém, a gente tem que pensar no seguinte, você não pode denegrir a imagem da pessoa, mas às vezes uma situação exige que você fale, olha, cuidado, porque essa pessoa assim, assim, assim. Você não está falando mal dessa pessoa, você está apenas dizendo, eu conheço pessoalmente e posso, diante dessa pessoa, eu posso dizer o que eu estou dizendo para você na frente dela. É diferente de maledicência. Maledicência você fala para acabar com o resto do que sobrou da pessoa, e isso é pecado. Precisamos viver respeitando a presença de Deus. Agora, a coisa gostosa é o seguinte, que enquanto o crente se concentra em buscar o reino de Deus e a justiça dele, em dar prioridade, sabe o que acontece? Deus cuida de você, do resto das coisas que você precisa. Você se preocupa em agradar a Deus, e Deus se preocupa com todo o resto de que você precisa. Todo o resto de que você precisa. Hoje de manhã, conversando, nós estávamos falando sobre a ética na vida individual, e porque muitas vezes as pessoas próximas da gente não creem em Jesus, porque às vezes viu a gente fofocando de alguém, que às vezes viu a gente falando uma coisa que não era verdade, às vezes viu a gente até fazendo um suborninho. Como é que você vai ser bênção na vida de uma pessoa? Não adianta você falar de Deus, Deus, que você é um homem de Deus, se você se preocupa com certas coisas, você deixa seu filho, seu neto, seja lá seu amigo ver, que não está na Bíblia. Então tem muita coisa que a gente precisa pensar. Respeitar a Deus é ficar alerta em tudo que a gente vai fazer. Então, a gente precisa tomar uma atitude. Atitude de quê? Mudar a forma que a gente vive. Quer viver o ano de 2024, começar e terminar bem essa carreira? Lá em dezembro de 2024, dia 31? Primeira coisa que você precisa entender, olha, se preocupe, lado positivo, em viver bem o dia de hoje, meu querido, ou minha querida. Se preocupa em viver o dia de hoje glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque se você vive hoje se preocupando com o amanhã, você gasta uma energia que amanhã você não vai ter para gastar, porque você já gastou hoje, já te desgastou hoje, sua noite foi mal dormida, daí no outro dia você já está irritado, né? Tem pessoas que quando não dormem direito, fica misericórdia, de tão irritado. Então quer mudar isso? Começa por aí. Não fique gastando energia com o dia de amanhã, se preocupe com o dia de hoje. Se preocupa em ser um cristão autêntico no dia de hoje. Se preocupa em ser uma pessoa que o seu exemplo leve outras pessoas a amarem Jesus no dia de hoje. Se preocupe olha só o que eu vou dizer, se preocupe de que maneira lidar com uma pessoa que te ofende nesse dia. Lidar com isso por quê? Porque você tem que glorificar a Deus até nessa situação, e não é fácil, porque o temperamento vai e desce, sobe e desce, fica difícil. Deixe o futuro para Deus. E agora uma coisa que eu vou dizer para você, que é bem complicadinho, é que é o seguinte, que quando você vive preocupado demais com o dia de amanhã, você está sendo ingrato com Deus que te deu o dia de hoje para viver. É hoje que você tem que viver para Ele, amanhã é outro dia.
E às vezes nós somos ingratos, estamos vivendo hoje, mas só pensando no amanhã. Uma coisa, a Bíblia nos ensina, lá em Coríntios, Timóteo também, Paulo fala, é planejar o futuro. Planejar o futuro é uma coisa longa, tranquila, sem perder noite de sono. Preocupação excessiva que te consome é ingratidão. Agora o negócio ficou estranho, e agora, pastor? Haja esse taloprão, seja lá o que for. Queridos, você tem o dia de hoje inteiro para viver. Por que você está querendo viver o amanhã? Viva hoje, usufrua de tudo que Deus te deu hoje, porque é hoje que você está aqui. Usufrua disso que Deus te deu hoje. Cuida disso. E assim eu quero dizer para você que sabe que uma das maneiras fáceis de você viver só o dia de hoje? Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, consumidos. Viva hoje, tá? Viva o dia de hoje com calma, com tranquilidade, porque o nosso Deus, o Deus que te permitiu viver hoje, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é soberano, Ele é o todo-poderoso, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, e Ele tem tudo traçado na tua vida. Então, viva hoje para a glória dEle. Não se prive daquilo que Deus te deu para você viver hoje e não amanhã. Quero concluir dizendo para você o seguinte: se há alguém em nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus e vive numa preocupação terrível, eu quero dizer o seguinte: quer mudar essa história da tua vida? Começa entregando sua vida para Jesus e se submetendo ao governo dele, à ordenança dele, às ordens dele. Para você está aí, é isso que você precisa. Mas e para o crente? Para o crente é uma vida de confissão de pecado para ser restaurado e continuar uma vida cristã. Para nós, crentes em Jesus, o que nós precisamos é ter uma confiança de que Deus suprirá nossas necessidades. E sabe por que Ele supre? Porque nós somos filhos. E Deus ama seus filhos. Por isso, queridos, queremos viver despreocupados no ano de 2024, confiando no nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos dá um caminho só, o único caminho. Sabe o que é? Priorizar Jesus no meu dia de hoje, focar na vontade de Deus. Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Só isso. E como que consigo isso, pastor? Tire mais tempo com Jesus, separe alguns minutos para ler a palavra de Deus, orar. E em vez de pensar nos outros, faça a reflexão para você mesmo. Nossa, esse texto está dizendo, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Pergunte para você: Deus, eu tenho te procurado, tenho te buscado realmente como o Senhor está falando? Porque às vezes a gente se ilude, né? Não, mas Deus, a pergunta é para mim, é honesta, é ser honesto comigo mesmo. Deus, eu tenho vivido o dia de hoje preocupado em buscar a tua vontade?